eles creem dessa forma. Jesus morreu e ressuscitou, começou o milênio. É simbólico, não é literal. Não é 1000 anos literal. É o período de tempo até o retorno do Senhor. Tá. Os irmãos presbiterianos também entendem assim. Especial. Coitados. Pós-milenismo. A segunda vinda de Cristo acontecerá depois do milênio. Ou seja, tem o milênio, mas a vinda de Cristo é só depois dos 1000 anos. Tá? Essa é a linha pós-milenismo. E a linha pré, a segunda vinda de Cristo acontecerá antes do milênio. A Assembleia de Deus, a nossa igreja, ela tem essa linha, ok? Ou seja, Jesus então vem antes do milênio. Por quê? Porque ele reina no milênio. Ele reina no milênio. Então ele vem antes para inaugurar o milênio. Mas o legal é que tem base para todo mundo. É verdade. Uns têm mais base, outros menos, mas tem. Não está claro, né? Exatamente claro. As crenças do amilenismo. O milênio não é um reino literal de Cristo na terra por 1000 anos. Cristo está reinando agora no céu através da igreja e nos corações dos crentes, que reinam junto com Cristo agora, depois da sua morte. Tá? Então tem aí mais algumas crenças do amilenismo. E o pós-milenismo. O milênio é um reinado espiritual de Cristo no céu através da igreja na terra. É a responsabilidade da igreja trazer o milênio através da evangelização do mundo. Ou seja, vai acelerar esse processo, né? As crenças do pré-milenismo. O milênio é o reino literal de Cristo com os santos na terra por 1000 anos. Aí entra aquela pergunta que o irmão fez ali, né? Com os santos aqui na terra. Amém. Antes da segunda vinda de Cristo, haverá um período de apostasia liderado pelo anticristo. Ao voltar, então Cristo irá prendê-lo por 1000 anos. Ou seja, a ação demoníaca não vai acontecer durante o milênio. Tá? E aí, as crenças desse pré-milenismo enfatizam a interpretação literal ou normal das escrituras, reconhecendo que toda a literatura tem figuras de linguagem que são interpretadas de uma forma figurada. Interpreta o Novo Testamento à luz do Antigo Testamento. As promessas feitas para Israel no Antigo Testamento serão literalmente cumpridas durante o milênio. Israel vai herdar a totalidade da terra que Deus prometeu a Abraão, naqueles contornos, durante o milênio, que até hoje não aconteceu na sua totalidade. Haverá então, haverá julgamento separado para os salvos e não salvos. O estado eterno é uma extensão que segue naturalmente o milênio. Então é isso aí. A questão da tribulação, a igreja, a Assembleia de Deus, como eu falei, é pré-tribulacionista. Entende que Jesus vai arrebatar a igreja antes da tribulação. Aí nós vamos ter outra linha que é mid-tribulacionismo, ou mesotribulacionista. O que é isso? Meio. A igreja é arrebatada no meio da tribulação, ou durante a tribulação. Meso. Ela conhece o anticristo, ela passa trabalho, mas ela é arrebatada durante a tribulação. E tem o pós-tribulacionismo. Ou seja, a igreja passa todos os 7 anos aqui na terra, e no final acontece arrebatamento. No final dos 7 anos. É o pós-tribulacionismo. Tá? E existe também arrebatamento parcial, que essa corrente não tem fundamento. As 3 primeiras que eu falei, até tem um fundamento bíblico. Deus não quis revelar para nós e bateu o martelo, né? Exatamente no momento que ele iria voltar, Jesus ia voltar. Mas o arrebatamento parcial basicamente é como se fosse um purgatório durante os 7 anos. À medida que as pessoas vão sendo provadas pela perseguição, pelos flagelos, e elas vão se mantendo fiéis a Deus, elas vão sendo arrebatadas. Ou seja, o Senhor vai arrebatando em grupos, ou individualmente, em grupos e individualmente, ao longo dos 7 anos. Essa arrebatamento parcial, ela não tem uma corrente nova que saiu, ela não tem embasamento. Não sei se nós temos mais alguma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Questionar? Uma perguntinha, só para esse talvez, desculpa pastor, eu sei que o senhor pediu para a gente dar uma... Obrigado, meu pastor, te amo. Ô, glória! Eu quero aqui fazer um comentário rápido, acerca do pré-tribulacionismo. Pensando racionalmente, imaginamos que supostamente amanhã Jesus Cristo volte e arrebate a igreja. Como viveria o resto do mundo diante de um acontecimento tão sobrenatural? Como é que as pessoas, por exemplo, se
criança, por exemplo, toda criança, todo bebê, ele de fato já é digno do reino dos céus por ser uma criancinha que não entende acerca da salvação e de pecados, supostamente as criancinhas, os bebês também seriam arrebatados. Bebês de ímpios, bebês de muçulmanos, bebês de todos os líderes mundiais, pessoas poderosas. Como é que a humanidade viveria normalmente, ou conseguiria carregar as suas vidas trabalhando, indo para o colégio, planejando suas vidas normalmente, sendo que algo tão sobrenatural aconteceria? Qual seria a desculpa? Será que talvez falar sobre alienígenas, algo, completamente surreal, seria o suficiente para convencer a humanidade no todo, no geral, de que realmente isso foi só algo, É uma pergunta bem interessante. Nós entendemos que haverão algumas explicações, tentativas de explicações racionais para isso. E com toda certeza, hoje já existe uma ideia pré-concebida sobre futuras explicações. E uma delas é essa questão. É ridículo, né, a questão alienígena, mas é uma das possibilidades que as pessoas vão tentar dar a explicação. O que nós entendemos é que as pessoas vão se voltar para a Escritura quando isso acontecer. Elas vão se voltar para a Escritura, elas vão querer ter porque eles vão ver que tem um ponto de convergência. Todos que foram arrebatados são cristãos. A questão bebês, a gente vai ter várias outras complicações similares. Por exemplo, nós vamos ter um piloto de avião. Hoje, tem os dois pilotos. Nós vamos imaginar que o copiloto saiu para tomar um cafezinho, ou o piloto mesmo saiu e assumiu o copiloto. Então a gente vai ter, nesse caso, se for na mente, bom, né? Mas olha só, nós vamos ter vários outros problemas. Pessoas não crentes que vão morrer porque motorista de carro, de Uber, de ônibus, de avião, piloto, vão sair. Então a gente vai ter que lidar com um problema muito maior. Muito maior. A gente vai ter que lidar. E a resposta, quem vai dar? Os desviados. A Bíblia. E é isso que provoca, na minha opinião, é isso que provoca o quê? Provoca vamos chamar assim, o retorno dessas pessoas à verdadeira fé. Porque aí nós vamos ter, logo daqui a pouco, eles sendo martirizados. Porque é o que está em Apocalipse 7, né? É uma multidão de gente que vem de grande tribulação. Por isso que eu acho que seria inaugurado a grande tribulação. Que eu indiferente das minhas, eu desejo ser arrebatado antes, né? Pelo menos não estou a fim de enfrentar a grande tribulação. Eu acho, uma coisa que me levou a crer, um dos pontos que me leva a crer é justamente isso, que a grande tribulação será inaugurada com o arrebatamento da igreja, que daí vai tumultuar o mundo, e esse anticristo surge justamente como o cara que vai conseguir pacificar isso, vai conseguir dar um norte para a turma. Já que deu esse problema no mundo, vamos se unir. Vamos se unir, gente, vamos se ajudar, porque já aconteceu esse problema, não acontecer coisas piores, vamos se unir. E dá uma direcionada e inaugura-se esse tempo bíblico aí. Né? Agora que assim, tem uma... Eu vou deixar para a tarefa de casa para vocês, dá uma lida em Ezequiel, capítulo 38 e 39. Ali fala de uma guerra futura que vai acontecer. É uma guerra, resumindo para vocês. Gog e Magog, seus aliados, uma coligação de nações, contra Israel. Então, se você acha que está ruim, vai piorar. Então, é bem provável que o caos vai ser muito maior ainda, e que o tratado, a gente não sabe, a gente fala tratado de paz, porque tem ouvido até hoje, né? Fala tratado de paz, mas é possível que vai haver um tratado, e que esse tratado vai fazer sentido, que essa grande aliança vai fazer sentido a partir de tudo isso que estiver acontecendo. Essa guerra. E o professor crê no quê? Qual a linha que o professor sou pré. Estudando, já balancei no pós, mas no mid também, não que eu crie, né, mas já fiquei assim dividido, entre o mid e entre o pós, mas ensino inclusive o pré-tribulacionismo, que entendo que ele é um pouco mais bíblico e até mais lógico. Inclusive, quando você começa a estudar as colheitas de Israel, você percebe que faz todo um sentido. Quando você estuda também as 7 festas de Israel, você vai ver que Jesus cumpriu as primeiras
e falta cumprir as últimas, e que tudo que ele fez foi cumprindo essa situação. Claro, a gente não tem tempo hoje para falar, mas é até para a gente trabalhar para frente. Mas não se importa. Mas a gente percebe que ele está cumprindo. Pastor Adriano, mas não está muito bom, pastor. Aí não é muito fácil hoje. Eu acredito que não. Para nós aqui, mano. Mas lembra que eu falei da perseguição ali? Mas é bom demais a diferença dos primeiros cristãos. O que eles vão dizer de nós lá no céu? Para nós aqui, né? Para nós aqui. Agora tu pega aquele número que eu falei ali, que eu mostrei de perseguição. Não vai ter nem um pouquinho. Não, mas tem uma. Eu acho que nós temos que cuidar. Tem uma coisa que nós não percebemos, é um detalhe, né? Que a gente diz assim, aonde tem perseguição. Mas se você associa com a teologia de Paulo, que a igreja é um corpo, nós hoje estamos sendo perseguidos. Porque nós somos um corpo. E o meu irmão está morrendo. A igreja está sendo perseguida. Então nós estamos debaixo de uma perseguição. Eles não estão matando nós aqui, mas estão matando o corpo, que nós fazemos parte. Então nós não estamos fazendo essa leitura. A gente está assim, nós somos corpo, mas eles moram lá e nós vivemos aqui. Não, toda a igreja está morrendo, perseguida, porque a igreja é uma só. Então essa é a visão também. Maravilha? Posso fazer uma última colocação aqui? Quero com permissão, esse assunto é muito interessante. E eu quero com permissão aqui. Eu acredito que Mateus 24 é um texto onde Jesus explica muito bem o que acontece. Quer fazer uma pergunta? Quer contar? Uma pergunta interessante. Esse simpósio está tão legal que eu queria perguntar quando que vai ser o próximo. Assim que a cidade o pastor permitiu, nosso querido pastor Adriano puder, a gente está aí. O Senhor nos permitir, estamos juntos. Amém. Eu quero fazer só uma pergunta rápida. Eu acho que Mateus 24, o Senhor Jesus ele explana muito bem a ordem dos acontecimentos. Eu quero tomar a liberdade de pedir a paciência dos irmãos e a paciência do nosso pastor para ler um pouquinho de Mateus 24. E eu queria que vocês ficassem atentos comigo, inclusive o próprio pastor, e me dizer aonde acontece o arrebatamento. Se é que de fato a palavra de Deus ela fala sobre um arrebatamento secreto, onde as pessoas literalmente são arrebatadas, tiradas da terra. Não é tratado em Mateus 24, na minha opinião. Eu acho que um dos argumentos, né, é que Mateus 24 não é escrito para toda a igreja mundial, apenas para os judeus, supostamente. Mas diz assim: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são apenas o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E lembrando que se o nome de Jesus aqui é o fator principal para que as pessoas sejam perseguidas, então supostamente os judeus já teriam que estar sendo crentes em Jesus Cristo para serem perseguidos, ou de fato aqui ele está se referindo a todos os salvos, os cristãos do mundo todo. Aleluia. Se pois alguém vos disser, eis que ele está... Eu quero adiantar um pouquinho, mais ali um pouquinho para não enfadar os irmãos, Cristo, modo que se possível. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível, enganariam até os escolhidos. Mais uma vez aqui, eu acredito que, rapidamente explicando o que eu estou lendo, que eu estou entendendo como uma leitura natural, se de fato, né, os escolhidos são apenas os judeus que não creem em Cristo, então aonde nós nos encaixamos aqui? Se os escolhidos forem apenas os judeus, se nós somos os que de fato temos a verdade, somos esclarecidos, né, nós supostamente não deveríamos ser as pessoas que se enganariam a respeito de Jesus, mas se o Senhor não tivesse nos advertido de antemão, até mesmo nós seríamos enganados. Aqui eu me entendo com a leitura natural. Esse que de antemão eu tenho dito, portanto, se vos disserem esse que ele está no deserto, não saiais. Lembrando que a Arábia Saudita e todo o Império Otomano fica bem no deserto, né? Esse que ele está no interior da casa, não acrediteis, referindo-se ao templo, porque assim como o relâmpago, e aqui eu acho que é interessante a gente prestar atenção nesse versículo, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, será também a vinda do Filho do Homem. E eu quero encerrar dizendo ali, logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão dos céus, os poderes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem,
e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta. Observa a trombeta aqui, os quais ajuntarão os escolhidos dos quatro cantos dos ventos, de uma ou outra extremidade do céu. Se de fato os escolhidos aqui nesse texto for apenas os judeus. Lembra da cevada, a quarta fase da colheita de cevada, os quatro cantos, era só para judeus. Só para os judeus, né? Então, aí eu volto naquela situação que eu falei para vocês, das colheitas, né? A gente acaba, claro que é uma interpretação, né? É uma interpretação. Mas até a questão da abreviatura dos dias, se você pegar os dias abreviados, Daniel 12, 11, 12, Daniel, ele vai trazer essa interpretação, do que é a abreviatura dos dias. Era para a tribulação durar um pouco mais, até 75 dias a mais. Mas aí foi abreviado por causa dos escolhidos. Aí tu começa a olhar, mas que escolhido que é esse? E se Jesus não viesse, eles seriam trucidados? Judeu. Pelo Armagedon, pela comparação das demais profecias. Pelo cerco das nações. Agora, ela vale para quem? Para quem nascer naqueles dias, para quem entrar naqueles dias não sendo salvo, para quem não levou a sério a fé, na minha interpretação. E qual seria uma base bíblica sólida para dizer que de fato vai existir um arrebatamento secreto? Qual seria uma base bíblica onde a gente pode olhar e dizer, aqui eu posso me basear com certeza que de fato a igreja vai subir antes do arrebatamento? Sim, o que a gente tem usado é 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Esse é nas cartas paulinas. Esse é o texto que nós temos utilizado. Colossenses 3 e 4, Paulo também diz ali, quando ele, Cristo, se manifestar, nós também se manifestaremos com ele. Claro que aí, isso é possível também para a linha midi. Vamos por, durante a tribulação, a igreja ter sido arrebatada e daí voltar com ele. Se manifestar, a gente vai se manifestar. Exatamente. Então, é possível também. Mas, como a gente está falando dentro do pré-tribulacionismo, nós entendemos nessa linha. Se você for perceber, Jesus falou muito também da igreja como noiva, dentro da questão do casamento. O próprio João 14, a linguagem que ele fala ali é toda dentro do contexto do casamento judaico. Hoje, Efésios fala que nós somos como noiva, que aguarda Cristo. Uma passagem também que Jesus disse que como ladrão. É verdade. Essa é a passagem da iminência, né? Só concluir a do casamento. O que acontece? Quando acontecia o casamento, a festa de casamento durava de 7 a 14 dias, mas no começo, tradicionalmente, 7 dias. Então, assim, vamos imaginar, Jesus vem arrebatar a igreja, os 7 anos, 7 dias de casamento. No final, ele volta. Então, é uma outra simbologia que a gente usa muito para isso, né? E os textos que falam em Apocalipse, especialmente que ele vem como o ladrão, vem de forma inesperada. Os evangelhos também trazem algumas menções em relação a essa iminência, né? Qual que é o texto mesmo que o Senhor disse? 1 Tessalonicenses 4, 17. 16 e 17. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor. Nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Isso aqui é a Bíblia. Amém. Claro que tem que ler todo o contexto, né? Aquela situação, que a própria seitas, elas tiram no contexto e isolam, mas tem que ler todo o contexto, com certeza, para entender, né? Ler todo o livro, se possível, todo o capítulo. O casamento de Cristo com a noiva tem que ver a cultura judaica. É em cima da cultura judaica. Exatamente. O tempo, como o noivo via a noiva, quando a noiva veio o noivo. Exato. Vou citar um exemplo, Rosel, bem claro nisso. No casamento judaico, quando eles iam fazer não tinha o termo noivado, né? Mas quando eles iam formalizar o relacionamento, então eles faziam uma ketubá, que era um contrato. Tá? E o pai da noiva, o pai do noivo, junto com o noivo, ia lá na casa dela, e aí eles faziam uma cerimônia com cálice, e que Jesus tudo vai representar. Por exemplo, a ceia é a cerimônia do cálice, tá? Do compromisso. Tá? E aí você vai perceber que o dia do casamento não era marcado, e quem marcava o dia do casamento era o pai do noivo. Quando o noivo voltasse para a terra do pai, e lá nas dependências da terra do pai ele fizesse uma casa, fizesse um ambiente, e quando o pai via que ele estava terminando, o pai marcava a data. Lembra que Jesus falou sobre o dia da vida dele?
O que ele falou? O dia e a hora eu não conheço, mas nem os anjos, só o Pai. E ele foi preparar uma casa também. É João 14, verdade. Uma casa. Glória a Deus, glória a Deus. Então, por isso que eu entendo, ó, a igreja casa com Cristo no arrebatamento, aí há 7 dias, 7 anos, para depois ele voltar. Até porque a noiva ficava 7 dias na câmara nupcial, na recâmara, lá, né? Namorando com o noivo, né? Eita! E aí, gente, depois de 7 dias, eles saíam para boda, que era a refeição, a festa. Né? Claro que os convidados já começavam, depois que eles iam para a brincadeira lá na recâmara, né? Aí os convidados já começavam a festejar, né? Inclusive um amigo do noivo, no costume judaico, um amigo do noivo, ele ficava assim, ó, ele ficava lá perto, daí depois que o noivo gritava, é gol, consegui, né? Depois que o noivo gritava gol e tal, aí o amigo do noivo vinha e dizia, começa a festa, é porque já tinha acontecido, né? Só quer ler mais um versículo? Nem explica mais que vai ter gente que vai querer te ajudar a chegar. Esses guris estão aprendendo ainda, deixa eles quietos. Olha só, eu quero ler em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 até seguir ali. Ora, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto, a saber, o dia do Senhor, não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Amém? Então, pode significar que a gente vai conhecer Ele, mas não significa que nós vamos viver sobre o domínio dele. Até porque, claramente, ele vai ter o domínio total nos últimos 3 anos e meio. É dito que é dado à besta o governo mundial por 42 meses, e não, ou 1.260 dias, e não pelos 7 anos, né? Nesse sentido. Amém? E uma pergunta minha também, de só curiosidade mesmo. A igreja sobe e nos últimos 3 anos e meio, supostamente, a gente tem aqui mártires, né? Mártires em termos, porque foram pessoas que não se converteram, que ficaram no arrebatamento, ficaram na grande tribulação, e agora porque nunca ouviram falar de Jesus também, né? Algumas pessoas talvez que nunca ouviram falar de Jesus, outros por desobediência, crentes inclusive, né? E aí então as pessoas que morrem durante a grande tribulação, como que eles recebem um novo corpo novamente? Eles ressuscitam depois? Então seria tipo uma espécie de segundo arrebatamento, segunda transformação? Dentro da colheita, lembra que nós falamos? Primícias é Cristo. Aí tem a colheita geral, o arrebatamento. Rabiscos da colheita vai ser esse pessoal que vai ressuscitar para viver o milênio. Ali não é descrito que eles vão ganhar um corpo glorificado. Só que eles já estavam no céu, tanto que o capítulo 7 vai trazer isso. Capítulo 6, versículo 9, as almas que estavam debaixo do altar já são dos mártires. Capítulo 7, eles já voltaram de roupa branca diante do trono. E no capítulo 20, versículo 4, efetivamente eles vão ressuscitar. Então, se o texto diz ressuscitar, fica subentendido que é a glorificação do corpo para poder viver o milênio. Então seria uma nova ressuscitação, uma nova ressurreição após a primeira que se dá quando Jesus Cristo vem. Perfeito, porque daí entra aquela ideia da colheita que nós falamos, a colheita da cevada. Primeiro é Cristo, primícias, depois o arrebatamento, que é a colheita geral, depois os rabiscos da colheita. E no final dos 7 anos ainda tem os cantos da colheita. Os cantos da colheita é para os israelitas, né? Agora uma pergunta aqui minha. Qual seria a dificuldade, por exemplo, né? O senhor como uma pessoa que fala em nome da Assembleia de Deus, que tem todo o respeito, toda a admiração, inclusive o meu, qual seria a dificuldade, por exemplo, da Assembleia de Deus de aceitar um arrebatamento pós? Por que é que na visão de muitos fica difícil aceitar que nós sofreríamos sim uma perseguição por parte do anticristo, uma perseguição bem ferrenha, né? Como já sofreram os nossos antepassados, os cristãos da Idade Média, e até hoje ainda sofrem, né? Por que fica difícil aceitar? Por que essa dificuldade grande de aceitar isso? Sim. O texto que você citou ali de Tessalonicenses 2, se a gente pegar o versículo 7 ali, ele vai falar de uma interpretação que o anticristo só não se manifestou porque tem um que o detém, que é um assunto que Paulo já falava nos Tessalonicenses. É questionável, quem é esse? Mas ou é a igreja, ou é o Espírito Santo,
Aí quando ele for retirado, aí o anticristo e seu espírito vai dominar. Então, existe um argumento bíblico. Acho que essa é a primeira resistência da igreja, da Assembleia de Deus, nesse sentido. Eu, ser sincero para ti, como eu disse, tem argumento para os três: pré, mid e pós. E eu não tenho nenhuma dificuldade para entender, aceitar os irmãos que pensam diferente, mas particularmente por convicção, entendo que será pré, né? Mas acredito que, se daqui a pouco, vamos imaginar, a gente não é infalível, né, na nossa interpretação. Daqui a pouco vem o anticristo, inicia a grande tribulação, tem um acordo mundial e a igreja não é arrematada. Acredito que nós temos que estar preparados para isso. Preparado também para isso. E aí tem que ter a convicção, né? Eu acho que cada um de nós que está aqui tem que ter convicção, né? Tem que ter convicção. Aleluia, glória a Deus. Convicção no que crê. Glória a Deus. Eu vou encerrar porque o tempo já passou, já abusamos da bondade de todos vocês, do nosso pastor querido Daniel. O pastor Daniel está chegando agora e já está indignado comigo. Amém? Pessoal, quantos gostaram aqui? Quantos puderam aprender alguma coisa e ter uma visão um pouco mais ampla daquilo que o Senhor Jesus nos deixa escrito nas suas sagradas escrituras? Amém? E o nosso intuito aqui nessa manhã é realmente despertar o desejo das pessoas de conhecer um pouco mais sobre esse tema maravilhoso, né? E que é de extrema importância. Lembrando que foi deixado nas Escrituras um livro inteiro acerca desse assunto. Amém? Então fica difícil ignorar algo das Escrituras onde existe um livro todo voltado para esse assunto. Amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes pela presença do pastor Adriano aqui nessa manhã? Amém? Glória a Deus. Vocês querem que ele volte? Amém. Tem muita coisa interessante aqui para a gente fazer. Amém? Glória a Deus. Eu vou terminar lendo um texto lá em Apocalipse, no capítulo 1, diz assim, eu, João, irmão vosso, companheiro vosso na aflição, no reino e na apresentação em Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátios, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês escreve num livro, e envia-os às sete igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E voltei-me para ver o que falava comigo, e ao voltar-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 candeiros, um semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma roupa tolar e cingido à altura do peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelo eram brancos como a lã branca, e como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão. Eu me emociono muito quando eu leio isso aqui, porque eu aguardo Jesus muito. Eu não sei se vocês... Eu li Apocalipse com 10 anos de idade, e a minha alma anseia por ver Jesus. Eu anseio pelo aquele dia, cara, em que Jesus vai vir, e os céus vão se abrir, e aí a gente vai dizer na cara do mundo e do diabo: está aí, pega, em nome de Jesus, aquele dia. Diz: e os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, que foram refinados numa fornalha, a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, da sua boca saía uma espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando eu vi cair em seus pés como morto, ele pôs a mão sobre mim na sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo. Fui morto, mas aqui estou, vivo. Aleluia! E dos séculos dos séculos, eu tenho as 7 chaves da morte do Hades. Escreve, pois, as coisas que tens visto e as que estão, e as que depois destas hão de se suceder. Eis que o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, esses candeeiros de ouro, essas estrelas são os anjos das 7 igrejas. Esses são os 7 cordeiros que estão nas 7 igrejas. Amém? Eu vou encerrar por aqui, estou demorando demais, mas eu me emociono de fato falando nesse assunto, porque eu amo esse assunto, eu amo a vida de Jesus. E meus irmãos, independentemente da linha teológica, independentemente do que tu acredita, se Jesus Cristo vai voltar a qualquer momento, se ele vem no final da grande tribulação, o importante é que nós nos conservemos santos, vivendo na presença dele e sabendo que de fato ele vem e ele virá. Em nome de Jesus nós acreditamos que de fato o Senhor vai se manifestar, e naquele dia, aí sim, toda lágrima será enxugada e todo o nosso sofrimento vai ser recompensado. Amém? Quem acredita assim? Vocês acreditam assim, na cidade? Jesus Cristo vem em nome de Jesus. Amém? Pastor? Glória a Deus. Amém, queridos. Vamos colocar em pé. Obrigado, Adriano. Vamos fazer um outro simpósio. Sabe, umas 13 reuniões aí com um café bem gostoso para nós ficar ouvindo e estudando essa mensagem tão maravilhosa. Obrigado a todos vocês que permaneceram. Obrigado à liderança. Deus abençoe. Vamos só agradecer. Hoje à noite, às 18 horas, iniciamos o nosso culto. Bom?
Pai, muito obrigado por essa manhã de estudo bíblico, manhã produtiva com a tua bênção. Agora despede-se entre os filhos, na tua paz, debaixo da sua proteção. E à noite, Senhor, nos abençoe mais um momento de adoração aqui, em nome de Jesus. Amém. Pode ir. Em paz. Eu fui na casa de alguém mais perto do coma.